Vamos analisar a derrota para o Puerto Caboclo por 4-1. Vocês não ouviram errado. 4-1. O Vasco do Pedrinho não cansa de matar o torcedor de vergonha. Os 6-1 contra o Flamengo. 4-1 hoje. A Venezuela não tem um histórico dentro do futebol. Eles evoluíram um pouco. A seleção deles está com, pela primeira vez, uma chance real de pelo menos ir para a repescagem nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas antigamente a seleção venezuelana, os times venezuelanos eram um saco de pancada. Hoje se inverteu. Um time venezuelano deu pancada no Vasco. Mas traduz o que é a diretoria do Vasco hoje. É uma diretoria baseada, feita de amizades, não por competência. O Felipe, que aliás não serviu para o Confiança, não serviu para o Bangu, não serviu para o Volta Redonda, não serviu para a Ponte Preta. Ponte Preta, que ele foi como dirigente, não serviu para o Tigres. Mas de acordo com os fãs da diretoria, que aliás não são vascaínos, são fãs de político do Vasco, eles servem para o Vasco. Tinha o Marcelo Santana, que estava no Náutico não, no América do Natal, desculpa, que ele estava no Náutico, era o Matheus Concão, desculpa. Mas a gente vai falar do Matheus Concão no América de Natal, da Série D, serve para o Vasco. Com exceção do Cássio, que acabou de ser campeão com os garotos de sub-17, resto, tudo para amizade ao Pedrinho, serve para o Vasco. Serve para o Vasco também a recuperação judicial, que vai levar à falência, vai inviabilizar uma venda da SAF. Que, aliás, também serve para o Vasco as chapas brancas. Vamos falar, dar o nome aos bois: Lucas Pedrosa, Eduardo Barão. Pode me chamar de antiético, beleza, não tem problema nenhum não. Eduardo Barão, Leonardo Barão, desculpa, Mário Coelho, Matheus Gilberto, Fábio Avezedo. Esses aí, a troco de João Silva, a troco de exclusivas, vazamentos privilegiados, vale mais que o interesse dos clubes. A torcida jovem do Vasco vale mais voltar arquibancadas, ingressos a 0,800, aliás, e churrasco pago pela diretoria e lugar privilegiado nas coletivas, que não era para eles estarem lá. Isso tudo, hoje o Vasco virou parte da torcida organizada de políticos do Vasco. É uma divisão fragmentada. Tem uma parte que é fã-clube de políticos do Vasco, tem parte que apoia a diretoria por um interesse X, tem uma que apoia por o interesse Y, tem também já outros políticos que não estão no poder hoje. Mas olha, eu li com o senhor razão de uma coisa. Esse pessoal
sempre Vasco, não sou Vasco. Ele tinha razão nisso. Eu tenho várias críticas ao Eurico. Que, aliás, seria até uma covardia, porque o cara já morreu. Mas eu tenho que exaltar as coisas que ele tinha razão. Dessas dos amarelos é uma delas. Que eu não sei qual é o interesse do Edmundo de repente virar opositor ao Pedrinho. Se ele é frustração de não ter sido chamado para a diretoria, se ele quer ser candidato a presidente, para mim, ó, chegou de ex-jogador virar político. Não dá certo, não deu certo com o maior de todos, Roberto Dinamite. Não deu certo com... Olha só, tem um que diz que não critica a diretoria por ele ser um Felipe e o Pedrinho serem ídolos pessoais dele. Olha, ele tem um fraco de ídolo, né? Porque o cara de 97 foi o Edmundo, depois veio o Evaí, porque o Evaí que deu muita assistência para o gol do Edmundo. E a maior delas, para mim, foi o primeiro gol sobre o Flamengo. Né? Ele, com um passe muito açucarado, atraiu toda a defesa do Flamengo, deixou o Edmundo avançar, sem marcação, invadir a área, só driblar o Clemen e fazer o gol. Juninho, Ramon, Pedrinho, que nem titular absoluto era aí. Olha como esse cara é fraco de ídolo. Felipe era lateral esquerdo, mas lateral geralmente é uma quinta, sexta opção de ser o cara de um título. Mas de 2000, o Felipe nem titular, nem o Felipe nem o Pedrinho eram titulares. O titular do lateral esquerda de 2000 era o Juninho Paulista, que fez um dos gols da final sobre o São Caetano. O Juninho, pernambucano, Jorginho Paulista, que era o lateral esquerdo, e o Romário. O cara de 2000 foi o Romário. Não, essa pessoa que não é só ele entende de futebol, porque se você discordar dele, você não entende de futebol. Sim, eu estou falando do Lucas Pedro. O cara não me ajudou uma vez, quando eu estava com a bateria arriada, aquele mar aqui, Copacabana também. Mas um cara que hoje me decepcionou, que virou um chapa branca. Que, aliás, cadê como exercício, reunião pré-agendada? Então, o Vasco, isso traduz bem a decadência do Vasco, que é um Vasco fragmentado, cheio de ressentimento. O pessoal das antigas tem ressentimento com o pessoal da nova geração, porque o pessoal das antigas se recusa a entrar no século XXI, é o pessoal do novo que tem ressentimento do pessoal das antigas, porque o pessoal das antigas se recusa a entrar no século XXI. Mas chamou para essa pessoal. Pedrinho salvou o Vasco, se sabe lá de quê? Dá 7-7. E quem vai salvar? Esquecido também um chapas brancas, João Faísca, que também suaviza para a diretoria. Mas, voltando, quem vai salvar? Se eu pedir salvar da 7-7, não quer uma coisa que a justiça não falou ainda. Até porque, toda vez que vai julgar, a diretoria pede adiamento. Se eles estão pedindo adiamento, por quê?
vive pedindo adiamento. O torcedor médio, eu compreendo porque ele não entende da parte administrativa, como o Ronaldo sempre falou, ele falou, inclusive, quando ele foi candidato, depois retirou, porque viu que não ia ter o apoio de ninguém. Que era o Edinaldo está para cair da CBF, mas na entrevista que ele deu à ESPN, ele falando, quando ele foi questionado no tempo dele como gestor do Cruzeiro, ele falando isso que o torcedor médio, quando ele começou, teve um período que o Cruzeiro não teve bons resultados, e ele falando justamente que o torcedor médio, ele não quer saber da parte administrativa, se está devendo salário ao jogador, outros compromissos, ele quer saber só se o time dele vai ser campeão. Tem até um que trabalha comigo no Ministério da Saúde, que assim, ele fala, não me importo se é com SAF, sem SAF, eu quero ser campeão. Ele está errado, não está, porque o Vasco não é campeão há mais de 20 anos e não vai ser mais um ano. Se eu continuar com esse pessoal aí, incompetente, ano que vem podemos cravar, em pleno ano eleitoral, com o Eurico, o Vasco era sempre campeão, com a dupla Eurico Calçada, né? O Vasco era sempre campeão em ano eleitoral. Em 97 foi ano eleitoral, em 2000 também. Se bem que a final, por causa do alambrado, São Januário que caiu, foi em janeiro de 2001, mas valendo por 2000, ano eleitoral. O Eurico Maranhão, ele foi até justo, porque eu não vi mais o cidadão no Instagram, mas ele tem se preservado, não tem postado coisa mais lá. Mas ele não me bloqueou, mas já bloqueou vários colegas que criticam ele. O Juninho, no Machão da Gama, o Eduardo Caravelas, que trabalha hoje com o Barão. Barão é um chapa branca, mas o Eduardo é um crítico. Bloqueou. Já fez repassadas a atenção vascaínos. A mim, eu tentei entrevistar o Pedrinho desde a época eleitoral. Mas se ele estivesse fazendo boa gestão, eu bateria palmas, porque já fui acusado de estar com ressentimento no Pedrinho, o Pedrinho não ter aceitado fazer entrevista comigo. Aliás, ele só faz com amigos, né? Aqueles que ele trabalhou na época de TV Globo, ou que ele conhece mais na TV, ou que só bate a palma nas costinhas dele, tipo o Fábio Azevedo. Ele pode vir depois, sem problema algum. O Lucas Pedrosa chegou a ser bloqueado, mas depois começou só a elogiar. Ele desbloqueou e tem vazamento, senão o Pedrosa, o colega dele, a bancada dele do SBT, o VD Casagrande, e está aí o interesse. O Matheus Gilberto, que sequer é jornalista, estudante de jornalismo, não deveria estar exercendo jornalismo. Eu sou apoiador de jornalista diplomado para exercer a profissão de jornalista. E eu, quando fui aprovado o concurso do Ministério da Saúde, tive que lá mostrar meu diploma de jornalista. Para conseguir o IACERJ, tive que conseguir. Aliás, o IACERJ é uma coisa também que o detetive vascaíno, que é um baita de um jornalista, Marcos Jacob, até hoje não tem o IACERJ, porque eles criam vários empecilhos. E gente que sequer é jornalista está aí, né, entrando aí para fazer lucrativo.
não misturar assunto Vasco é uma zona com a Sempre Vasco, com o Pedrinho. Aliás, com qualquer político do Vasco, vocês sabem muito bem que, para mim, político do Vasco nenhum presta. São todos incompetentes, são todos zero à esquerda. O Leve ainda não esteve no poder. Mas vai ter gente que já esteve no poder, seja na gestão do Pedrinho, seja da gestão do Salgado, seja da gestão do Roberto Dinamite, seja da gestão do Eurico. Aliás, é um que se faz de Eurico ressuscitado. Euriquinho também não me engana. Ninguém me engana. Mas não querem vender, eles querem possuir o futebol, que mesmo o futebol ferrado eles querem, porque gera dinheiro. Eles não sabem o que prometer a sócios sem ser o futebol. Na última eleição, boa parte dos candidatos, Leve, Pedrinho, ainda depois, antes da existência, o único que não falou de futebol foi o Cassiano Bebeto, que hoje tem carro no futsal do Vasco, da gestão do Pedrinho. Foi o Cassiano o único a não falar de futebol. E o Pedrinho prometia que apenas fiscalizaria. O Leve esse ano que prometia fazer o que o Pedro fez, rompimento institucional. Ele fez. Que, aliás, depois fiquei sabendo que sempre foi a ideia da Sempre Vasco. A Sempre Vasco só queria uma desculpa para fazer o que fizeram. Inclusive foi a demora para fazer reforma no CT, né? Aí depois apareceu a falta de dinheiro. Que, aliás, eles nem apostaram, que nem pagaram para ver se a 77 faria ou não o aporte. Ia esperar, ia cair para a segunda divisão. Deixa eu te informar uma coisa, meu filho. Se perder para o Vitória sábado, vai entrar para a zona de rebaixamento. Tem a janela no meio do ano, Thiago. Com que dinheiro, inúteis? Mas a culpa, segundo vocês, é do francês que está lesionado. Aliás, o Felipe Coutinho resolveu de novo. Estou querendo saber por quê. Sempre é culpa do Paete, que, aliás, um dos cabelos, chapa branca, tentou até dar tchau em francês. O Coutinho resolveu. Desde quando chegou, resolveu. Eu falo que resolveu é traduzir vitória. Não evitar a derrota, como que dizem que resolveu, foi empate 1-1 com o Flamengo, que ele fez o gol no retorno no ano passado. Que traduz a vitória. Mas a gente conta nos dedos, contra o América Mineiro, contra o Fortaleza, contra o Bahia ano passado, contra o Santos esse ano, assistência para o gol da vitória do Vaete, assistência para o gol da vitória do Rayan contra o Sport. Tem. Mas com o Coutinho, não. Mas o que vocês contam, para abrir, juram que vai vir outro gênio da bola, vai vir um Messi. O problema é, jura que não são xenofóbicos. Que não é por eles terem vindo com a 77. Que a perseguição que o Felipe tem, o Capasso não é um gênio, é ruim também. Tudo bem, mas ele não vem sendo relacionado.
Enquanto ele não acerta com o clube, ele deveria ser relacionado, até porque o clube paga o salário dele. O Felipe falou abertamente que a postura profissional do Felipe, dizer abertamente que não gosta de um ativo do clube. Só o Vasco hoje está em mãos de burros luqueranas, lunáticos sim, porque um diz ser enviado de Deus. Aliás, quando é que o Alain Biciano vai responder a mais sem sócios, o conflito de interesses de ser advogado do Vasco e advogado dos credores, que elas vão fazer uma recuperação de saldo, além de inviabilizar, além de como que é a estratégia essa, que vai ser sem pedaços. Vocês contam como geralmente esse tipo de acordo. Sem pedaços, né? Sem desconto, como queiram preferir. Para vocês verem que eles ignoram o sócio, que eles sequer responderam o sócio. Se acham donos do Vasco. Mas daqui a pouco o Pedrinho vai falar com algum canal amigo, se fazer de vítima de novo, dizendo que o pai dele era alcoólatra, que ele dormia na arquibancada de São Januário, que ele era Vasco. Aí vem a organizada parceira e fica por isso mesmo. Mas para eles, perder de 4-1, tá beleza, desde que esteja no poder. Mas já conto que amanhã vai vir mais natas assinados, vai vir um contador oficial de natas, vai vir um radicado de Portugal dizendo que o grego vai comprar com a recuperação judicial. Tudo para fazer a torcida esquecer a vergonha. O jogo resume simplesmente que parecia estar dormindo, parecia estar todo de ressaca, e o outro jogando pela vida. Tá aí os 4-1. Sábado tem contra a Vitória, como eu disse, uma derrota leva o time para a segunda divisão. De segunda divisão, desculpe, já estou de um modo de desespero, mas leva o time para a zona de rebaixamento, que segundo, em dezembro, se estiver na zona de rebaixamento, vai estar rebaixado. Mas aí me juram por Deus, 300 milhões não faria falta. Me juram que o Pedrinho salvou o Vasco, mas não sabem me informar de quê. Então, é isso. Tem essa, antes de me despedir, eu preciso falar disso porque virou disco arranhado. Se você criticar a diretoria, você é politiqueiro. Só de eles acusarem crítico já, ser politiqueiro já é um ato político. Só desse choros de fazer de vítima que o Pedrinho faz é ato político. Só para esclarecer isso. Então, é isso, galera. Até mais com mais Vasco. Vamos ver amanhã qual vai ser que os passadores de pano farão. Tem um passador de pano que, aliás, parece estar procurando mais de namorado do que de jogador, né? Porque o cara é tão azarado
jogou tanto azar pro Lorde Augusto, que falou que viria o Lordão esculachar em campo. Cara, eles querem entrar em campo. Que, aliás, custa 500 mil mensais pro Vasco, um valor de craque. No Vasco está tudo muito bem. No Santos eu acompanho produtores de conteúdo de outros times. E, por exemplo, no Santos, tem gente pedindo a cabeça do Marcelo Teixeira, pedindo que ele renuncie. Pedro Martins ficou 3 meses no Vasco, né? Saiu por não concordar com a demissão do Álvaro Pacheco, depois foi para o Botafogo, perdem a cabeça do Pedro Martins, perdem do presidente principalmente, mas do Vasco, o presidente Sérgio Blindado, uma organizada por uma parte da imprensa chapa branca. Desculpe, YouTube, Pedrinho, coloque a sua recuperação judicial no rabo! Então, é isso, galera. Eu já sei que ele vai ameaçar em processo também. Eu sei, ele é assim, ele leva qualquer crítica pro pessoal. Então, é isso, galera. Até mais com mais Vasco. Já que no Desperta Vascaíno a gente vai repercutir o que o estimado, sênior, observador, segundo alguns, Felipe vai dizer dessa goleada sofrida para um grande, imbatível possessante Goiânia Cabral. Até mais.